Sentimentos transformados. Esta é a série de mensagens que estamos desenvolvendo, dando continuidade neste mês de junho. O texto que nós acabamos de ler, do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, é uma pequena parte do Sermão do Monte proferido por Jesus. E a mensagem principal deste texto é: em vez da ansiedade, a confiança na providência de Deus. No início do texto, Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Sem dúvida, esta é uma mensagem difícil para nós, um tanto quanto provocativa e desafiadora. Diante destas palavras de Jesus, cada um de nós é levado à seguinte reflexão, seguida da indagação: como não me preocupar com a minha vida? Como não me preocupar com o meu corpo, com o meu sustento, ou seja, com o que é fundamental para viver? O ensino de Jesus contra a ansiedade nunca foi tão oportuno na história da humanidade. Vivemos num momento histórico propício à ansiedade, num contexto que contribui muito para que fiquemos cada vez mais ansiosos. Ansiosos em relação ao tempo, ansiosos em relação ao dinheiro, ansiosos em relação ao futuro, ansiosos em relação ao sucesso, à saúde, ansiosos pelo fato de não sabermos esperar, pois queremos tudo para ontem, queremos que as coisas aconteçam logo, rápido. Diariamente somos bombardeados por notícias que nos deixam ansiosos, por propaganda que colocam diante de nós muitas possibilidades, que aguçam nossa percepção de necessidade e fortalece nossa insatisfação. É constante a sensação de cobrança que nós vamos cada vez mais assumindo, introjetando em nosso ser. É constante a sensação também de falta de tempo, que não daremos conta de tudo o que temos por fazer. Vivemos na cultura do consumismo, do materialismo e do individualismo. E em meio a tudo isto, em vez da gratidão, em vez da satisfação, da tranquilidade da alma, da paz de espírito, a ansiedade. Rosane Castilhos, psicóloga, psicoterapeuta e terapeuta de família, afirma que, abre aspas, o simples fato de vivermos na sociedade contemporânea já é um fenômeno suficiente para que nos tornemos pessoas propensas a uma vida agitada, causada pela competitividade acirrada, consumo desenfreado, violência, economia instável e outros componentes da vida moderna. E aí esta psicóloga enfatiza: infelizmente, viver ansiosamente passou a ser uma condição do ser humano moderno. Fecha aspas. Para complicar um pouco mais, o fato de nos depararmos com a fragilidade da vida quando somos acometidos de uma grave enfermidade, o fato de que não temos o controle das coisas, da situação, de não sabermos o futuro e imaginarmos sempre o pior, são fatores que potencializam a ansiedade em nós. Mas o que é a ansiedade? Ansiedade é uma reação emocional em que a pessoa fica dominada por um medo
exagerado, por uma preocupação excessiva, além da conta, por uma intranquilidade interna e intensa, além do considerado normal. É um sentimento associado à angústia e insegurança, provocado por uma ameaça real ou imaginária, pelo fato de não saber o que vai acontecer ou pela falta de controle de uma determinada situação. Geralmente, pessoas ansiosas perdem o controle do próprio pensamento, constroem fantasias, tornam-se pessimistas e esperam sempre o pior. Conforme especialistas, há 2 tipos de ansiedade: a natural, considerada e chamada normal na vida de cada pessoa, mas há também a ansiedade patológica. A primeira, a considerada natural, dentro do âmbito da normalidade, esta não precisa de tratamento, é circunstancial, é momentânea e nós temos condições suficientes de controlá-la. Todos nós sabemos disso porque somos ou ficamos ansiosos em determinadas circunstâncias que nós passamos. Mas é importante destacar que a ansiedade não é doença, pois está associada ao nosso mecanismo de defesa e, por ser assim, em determinados momentos, a ansiedade até nos faz bem. O problema é quando a ansiedade passa dos limites da normalidade, do controle, e começa a ser patológica. A nós começa a nos prejudicar e também nos fazer mal. Os especialistas chamam esse estado de transtornos de ansiedade. E existem vários tipos ou classificações do transtorno da ansiedade. As mais comuns são transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade social, que é fobia social, que pode resultar na síndrome do pânico, e agorafobia, ou seja, situações e lugares que podem causar impotência, constrangimento ou aprisionamento. Para o transtorno de ansiedade, é necessário tratamento específico por meio da psicoterapia e de medicamentos, sempre com acompanhamento e receita médica. Aliados aos recursos da medicina, a espiritualidade e a fé em Deus também podem auxiliar, podem ajudar, tanto na ansiedade considerada normal, que todos nós passamos e estamos sujeitos, como também nos transtornos de ansiedade, se porventura nos acometerem. No texto que lemos do Evangelho de Mateus, Jesus nos mostra que a ansiedade não está relacionada somente às questões materiais, comida, bebida, vestes. A ansiedade não está relacionada somente às questões econômicas, políticas ou sociais. A ansiedade está relacionada também à dimensão espiritual da vida. Sendo assim, o texto da Palavra de Deus nos ajuda em 3 sentidos. Primeiro, nós precisamos nos conscientizar, ter a segurança, cultivar em nós que, acima de tudo, somos dependentes de Deus. Somos dependentes de Deus. A nossa vida depende de Deus. No versículo 25, Jesus diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Com estas palavras, Jesus nos convida à reflexão e exige uma resposta de todos nós. O que é mais importante? A vida ou a comida, a bebida e as vestes? O que vale mais? A vida ou o alimento
e as roupas? Todos nós temos a resposta a esta pergunta. É claro que é a vida. Sendo assim, se a vida é mais importante, a pergunta de Jesus é: por que então valorizamos e ficamos ansiosos com o que é secundário? Por que nos esquecemos de Deus e damos vazão à ansiedade? Jesus aprofunda este assunto e no versículo 27 ele pergunta: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O quanto a ansiedade pode fazer você viver mais e mais, com qualidade de vida, da maneira como Deus espera e deseja que vivamos. Côvado aqui tem o sentido de tempo. Assim, a pergunta de Jesus é: por mais ansioso que você esteja, por mais preocupado, aflito, o quanto a sua ansiedade pode aumentar, consegue aumentar o tempo da sua vida? O quanto aumentamos o tempo da nossa vida com as nossas preocupações, ansiedades e muitas vezes reações desmedidas? Jesus sabe muito bem que a ansiedade é enganosa. Aparentemente, ela é essencial, ela é necessária, mas na realidade ela não aumenta nem torna a nossa vida melhor. Nós ficamos muitas vezes tão preocupados, tão ansiosos com as coisas corriqueiras do dia a dia e nos esquecemos que o mais importante é a nossa vida, e a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida depende até mesmo mais de Deus do que de nós mesmos. Esta é a primeira lição que nós extraímos do texto que nós lemos. Somos, em primeiro lugar, acima de tudo, dependentes de Deus. A nossa vida depende de Deus. Em segundo lugar, em vez da ansiedade, devemos confiar na providência divina. Esta é a mensagem principal do texto. Em vez da ansiedade, a confiança, o descanso, a entrega nas mãos do nosso Senhor e na certeza da sua providência em relação às nossas necessidades. E para aprendermos esta importante lição, Jesus nos convida a olhar, a observar, a perceber a manifestação da providência divina na natureza. Num primeiro momento, ele pede para que olhemos as aves do céu. Saia daqui hoje, desta manhã, e comece a olhar, a observar, a perceber as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. O que as aves do céu fazem? Elas voam e cantam de alegria, cantam porque é o melhor a se fazer. No livro dos Salmos, as aves do céu são convidadas e expressam louvores ao Deus Criador, doador e mantenedor da vida. Em relação às vestes, Jesus nos convida a olhar também, a observar, a aprender com os lírios do campo. Eu acho muito interessante este cuidado de Jesus. É para nós observarmos, não o lírio que é cuidado dentro de casa, em nosso jardim, que é regado, que é colocado ali adubos, mas é para nós olharmos os lírios do campo, que cresceu sem o cuidado humano, sem a observação humana, sem o acompanhamento humano. Olhem para os lírios do campo,
eles não trabalham, não fiam, e nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com todo o seu poder, com todo o seu status, se vestiu com a beleza, com a singeleza, com a pureza de qualquer um deles. Depois disso tudo, Jesus novamente nos coloca para refletir. Se Deus, pela sua providência, sustenta as aves do céu, e Jesus diz: não valeis vós muito mais do que elas? Se Deus, pela sua providência, veste o lírio do campo, que hoje existe e depois é lançado no fogo, não vestirá vocês também? O que Jesus está nos ensinando é que a ansiedade não ajuda, mas prejudica. A ansiedade não liberta, mas escraviza. Libertar-se da ansiedade é ganhar a liberdade e a segurança em Deus. A ansiedade nos engana porque achamos que a vida depende de nós, das nossas preocupações, das nossas ações, do nosso planejamento, do nosso controle. Mas Jesus nos ensina que a vida depende de Deus. E viver na perspectiva, na fé, na confiança da providência divina, é se libertar para pensamentos, para sentimentos que não nos deixam mais ansiosos, mas que faz surgir em nós a gratidão, o descanso, a tranquilidade, pelo cuidado de Deus para conosco. Uma vida com menos ansiedade só é possível quando cremos que aquele que cuida das aves do céu, sem deixar faltar nada a elas, aquele que faz crescer e embeleza os lírios do campo, considera as pessoas, eu e você, com importância maior em relação a eles. Nos versículos 31 e 32, Jesus diz: portanto, não vos inquieteis, sinônimo de ansiedade aqui. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quero concluir esta mensagem destacando o versículo mais conhecido de todo esse texto. O versículo de número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que nós precisamos e necessitamos serão acrescentadas, disse Jesus, quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus tratou da ansiedade na vida humana relacionada à comida, bebida, vestes e segurança futura, ou seja, aquilo que é essencial para nós no dia a dia. No entanto, mais importante do que isto é buscarmos o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o que precisamos será dado, será concedido por Deus. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, são preocupações que todos nós temos. É o cuidado com a vida, é o cuidado com o corpo. E isso não está errado. Jesus não está nos ensinando, isto é importante destacar, Jesus não está ensinando nem incentivando a preguiça. Já que é assim, Deus vai me dar tudo, então não faço mais nada. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus não está ensinando nem incentivando a falta de planejamento.
Nós devemos nos planejar, nos precaver a partir das bênçãos, dos recursos que nós recebemos de Deus. Jesus não está ensinando nem incentivando a irresponsabilidade, o cuidado que devemos ter para conosco mesmo. Irresponsabilidade no sentido, bom, então agora é tudo por conta de Deus, eu não faço mais nada. Não é isso que Jesus está ensinando no seu texto. O que Jesus está ensinando e nos incentivando é, em primeiro lugar, confiarmos e descansarmos na providência de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o cuidado e a provisão de Deus em nossa vida. Em primeiro lugar, Deus. E tudo que nós precisamos será concedido, será dado. O que vamos fazer amanhã? O que acontecerá no futuro? Qual a segurança? Jesus responde: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não fiquem ansiosos com coisa que ainda vai acontecer, que pode nem acontecer da maneira como nós visualizamos ou imaginamos. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Versículo de número 34. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem as palavras de Jesus, o ensino de Jesus, e escreveu assim aos Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Da mesma forma, o apóstolo Pedro, ao escrever a sua epístola, nós lemos este versículo no culto de hoje: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos e irmãs, confiemos na providência divina e deixemos de sofrer tanto com a ansiedade em nossa vida. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.